Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender regra de 3 simples. Regra de 3 é o processo utilizado para resolver problemas que envolvem duas ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. A regra de 3 simples, ela envolverá duas grandezas. Essas duas grandezas, cada uma terá 2 valores. Então, nós teremos 4 valores na regra de 3 simples, onde 3 destes valores serão conhecidos e um desses valores será o desconhecido. É ele que nós vamos ter que encontrar. E quais são os passos utilizados numa regra de 3 simples? O primeiro passo, nós temos que identificar quais são as grandezas e montar uma tabela com as grandezas e seus respectivos valores. No segundo passo, nós temos que identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E no terceiro e último passo, nós temos que montar a proporção, resolver a equação e encontrar o nosso valor desconhecido. Então, vamos ver como isso funciona na prática. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Um carro consumiu 50 litros de gasolina para percorrer 600 quilômetros. Qual o consumo deste mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 quilômetros? Então, no nosso primeiro passo, nós temos que montar uma tabela com as grandezas e seus respectivos valores. Então, vamos lá. Um carro consumiu 50 litros de gasolina. O que seria 50 litros? É o consumo. Consumo em litros. A gente pode colocar litros. Qual foi o valor? 50. Para percorrer 600 quilômetros. Quilômetros vai ser a nossa distância. Distância em quilômetros. Ó, 600. Qual o consumo deste mesmo carro? Ou seja, qual o consumo? Consumo em litros. Vou colocar um X, porque é um termo desconhecido, é que eu vou ter que encontrar. Para que ele percorra 840 quilômetros. Então, 840 quilômetros, eu vou colocar aqui embaixo do quilômetros. Agora, nós vamos para o nosso segundo passo, que é identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, você pode tampar os valores, você esquece os valores e vai pensar somente nas grandezas. Aqui, ó. Aqui nossas grandezas são consumo em litros e a distância em quilômetros. Então, você pode pegar aqui a grandeza onde está a incógnita, está o X. Você pode supor que a grandeza vai aumentar ou supor que o valor da grandeza vai diminuir. Você pode escolher. Então, vamos supor que o meu consumo em litros aumente. Então, eu vou colocar uma setinha para cima. Setinha para cima vai ser quando o meu valor vai aumentar. Setinha para baixo quando o meu valor for diminuir. Então, se o meu consumo em litros de combustível aumentar, significa que eu percorri mais ou menos quilômetros com o meu carro. Quanto mais gasolina eu consumo, quanto mais litros eu consumo, significa que eu percorri uma distância maior. Ou seja, mais quilômetros eu percorri. O que aconteceu aqui? As nossas setinhas aqui, elas estão para o mesmo lado, as duas estão aumentando. Quando isso acontece, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Elas são grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que eu tenho que fazer para resolver? No meu terceiro passo, eu vou montar a proporção exatamente do jeito que aparece aqui, ó. Vou pegar 50 está para X, então eu vou montar aqui. 50 está para X, assim como 600 está para 840. 600 está para 840. O que eu tenho que fazer aqui? Tenho que aplicar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que significa isso? Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Eu vou fazer 600 vezes x, 50 vezes 840. Então vamos lá. 600 vezes x é igual a 600x. Coloco o sinal de igual. 50 vezes 840, você pode fazer aí para conferir, vai dar 42.000. 600x é igual a 42.000. Para eu achar o valor do x, resolver essa equação do primeiro grau aqui. X vai ser igual a 42.000 dividido por
600. Aqui, ó, eu posso simplificar 0 com 0, simplifico 0 com 0, 420 dividido por 6, então o valor do meu x vai ser 70. O que significa isso então? Qual o consumo deste mesmo carro em condições equivalentes para percorrer 840 km? O consumo do carro em condições equivalentes para ele percorrer 840 km é de 70 litros de gasolina. Então a nossa resposta, 70 litros. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso, aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Então, o nosso primeiro passo, identificar quais são as nossas grandezas e seus respectivos valores. Então, primeira grandeza, velocidade média de 60 km por hora. Então, 60 km por hora é nossa velocidade média. Então, velocidade média, 60. Ele fez um percurso em 4 horas. Aqui nós temos o nosso tempo em horas. Então, eu coloco o meu tempo aqui. Vou colocar aqui que é em horas. 4 horas. Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso? Então, quanto tempo levará, vou colocar o x, é o que eu quero descobrir, para fazer o mesmo percurso, aumentando a velocidade média para 80 km por hora. A velocidade média era 60, passou para 80 km por hora. Vamos para o nosso segundo passo, que é identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então você pode tampar aqui os valores e trabalhar apenas com as grandezas, tempo em horas e a velocidade média. Então vamos supor que o tempo em horas que o ônibus tem para fazer o percurso vai aumentar. Quanto maior for o tempo que o ônibus tem para fazer o percurso, o que pode acontecer com a velocidade média do ônibus? Se ele tem mais tempo para fazer o percurso, ele pode diminuir a sua velocidade média. Ah, e se fosse o contrário, professor? Vamos supor que o ônibus tem um tempo menor para fazer um determinado percurso. Vamos supor que o tempo diminua. Se o tempo que o ônibus tem para fazer o percurso diminuiu, para ele conseguir fazer o percurso, o que tem que acontecer com a velocidade média do ônibus? Ele tem que aumentar a sua velocidade média. Ou seja, quanto mais tempo ele tem para fazer o percurso, o mesmo percurso, ele pode diminuir a velocidade. Quanto menor for o tempo que ele tem para fazer o percurso, ele tem que aumentar a sua velocidade média. Observe que em ambos os casos, o que acontece com as nossas setinhas? Elas estão inversas, elas estão contrárias. Neste caso, nós dizemos que as grandezas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Para montar a proporção neste caso, o que eu faço? Eu tenho que inverter os valores de uma das grandezas na hora de montar a proporção. Eu posso inverter o 60 com o 80 ou inverter o 4 com o x, você pode escolher. Então vamos lá, vou montar minha proporção. 60 está para 80, então 60 está para 80, assim como eu escolhi inverter aqui o meu tempo em horas. Onde era 4 sobre x, eu vou inverter, vai ficar x sobre 4. Aqui eu posso aplicar a propriedade fundamental das proporções e fazer a multiplicação cruzada. Vou fazer 80 vezes x e 60 vezes 4. Então vamos lá. 80 vezes x, 80x, igual 60 vezes 4, 240. 80x é igual a 240. Qual que é o valor do x então? X vai ser igual a 240. 80 que está multiplicando, aqui fica dividindo. 240 dividido por 80. Posso botar esse zero com esse zero. 24 dividido por 8, 3. Então, qual é a resposta do nosso problema? Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso, aumentando a velocidade média para 80 km por hora? Se aumentar a velocidade média para 80 km por hora,
o ônibus levará 3 horas para fazer o mesmo percurso. Então a nossa resposta aqui, ó, 3 horas. É o que nós encontramos ali resolvendo a nossa equação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, clica no curtir, se inscreva no canal e até a próxima aula.